Fecha teus olhos. Aleluia. Poderoso Deus e eterno Pai. É no teu santo nome, Pai amado, que nós estamos aqui nesta noite. Mais uma vez, Senhor Jesus, pela internet, fazendo culto online, já que ainda estamos no toque de recolher. Pai amado, e que nós te pedimos, Senhor, é que a tua graça, a tua Shekinah esteja sobre nós. Pai amado, Pai querido, que neste momento que nós estamos passando aqui, iremos passar, que o Senhor possa nos abençoar tremendamente. Pai, a tua palavra daqui a pouco será lançada, Senhor meu Deus. Fala conosco, Senhor. Nos dê revelações, nos dê visões, nos dê entendimento, para que nós possamos, Pai amado, prosseguir nesta caminhada rumo à Canaã celestial. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala, Deus. É o que eu lhe peço neste instante e já te agradeço. Em o nome santo do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Paz, boa noite, irmã Neuza. Paz seja contigo. Boa noite, paz, irmã Neuza. Aleluia. Glória a Deus. Ó, estamos com quase todas as pessoas que poderiam estar aqui. Está faltando alguns, né? Que poderiam estar e não estão, mas amém, né? Você está, isso é o que importa. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Aleluia. Jeremias 29, verso de número 11. Oh, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 29, versículo 11. Isso, a pastora já colocou aí, né? O versículo aí. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Meu amado, minha amada, Deus tem grandes planos para mim e para você. Aleluia. Os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Eu conheço pelo menos 3 hinos que fala claramente sobre isso, baseado nesse versículo aqui, né? Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus estão, aleluia, reservado para nós, para aquele que ama a Ele. E a Bíblia está repleta de promessas. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que creem, lógico, desse versículo, como creem em toda a Bíblia, que crê que os planos de Deus são maiores do que os planos dela própria. Mas talvez ao mesmo tempo ela possa estar perguntando assim, mas se Deus realmente tem bons planos, tem planos para a minha vida, por que eu estou passando por essa situação? Por que as coisas parecem patinar? Por que parece que as coisas não andam? Por que ou é na minha vida financeira, ou é no meu casamento, ou é no meu trato com os filhos, com os pais, é na minha vida espiritual, na minha vida ministerial? Já que Deus tem planos para mim, eu creio que tem, por que eu estou passando por tantos problemas? Essa é uma pergunta que acontece da gente fazer para nós mesmos, né? E não é nem questão da gente estar murmurando ou reclamando, não. Às vezes a gente faz essa pergunta para nós mesmos, até para que a gente às vezes possa refletir onde é que a gente está errando, o que será que está acontecendo. Eu creio que você já fez perguntas assim para você. Mas se o Senhor tem planos bons para mim, como diz o versículo, né? Planos de me fazer prosperar e não de causar dano, por que eu estou passando por esta situação? Por que eu estou passando por este problema? Né? Meu amado, primeira coisa que eu quero que você entenda, né? Dias destes, inclusive, nós já fazemos aqui no programa Algo Novo, respondendo um questionamento até do amigo do Tiago, né? Sobre se sofrimento, dor é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender e deixar claro é que não é plano de Deus que o homem sofra.
Não é plano do Senhor que nós tenhamos dor, tenhamos sofrimento. Não é plano do Senhor isso para as nossas vidas. Lá em Lamentações, capítulo 3, verso 33, está escrito assim: pois Deus não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Amém? Então a primeira coisa que precisa ser claro, que Deus não tem plano de sofrimento para mim e para você. Amém? Isso não é plano de Deus. Acontece que lá em Gálatas 6:7, olha o que diz a palavra do Senhor: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que plantar, aquilo que semear. Amém? Muitas das vezes passamos por situações difíceis nas nossas vidas porque nós mesmos plantamos, nós mesmos semeamos a discórdia, a contenda, a ira, o sofrimento, a dor, causado por nós mesmos. Nós plantamos isso. Pastor, mas como é que a gente faz esse tipo de plantação? Nós plantamos com nossas palavras, nós plantamos com nossas ações, nós plantamos com o pecado, nós plantamos com escolhas erradas que fazemos, principalmente não, escolhas que fazemos erradas porque não consultamos a Deus. Amém? Então, meu amado, entenda que o resultado das escolhas que a gente faz hoje irão refletir amanhã, semana que vem, mês de maio, segundo semestre, em 2022. Amém? Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo das nossas vidas. Porque não é, o plano de Deus para nós é de fazer nós prosperarmos, dar esperança, dar um futuro melhor. Não é de causar dano e nem Ele quer dor, não quer tristeza para nós. Isso não é plano de Deus. Mas às vezes nós deixamos de escolher isso, essa bênção, e escolhemos problemas, escolhemos situações difíceis. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Os planos de Deus. Amém? Os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Quer falar alguma coisinha, pastor? Os planos de Deus para nós são sempre melhores do que a gente imagina. Amém. A palavra de Deus já diz isso, né? Os sonhos dele são mais altos, são mais grandes. Ele pensa sempre o melhor. É como nós, pais. Por isso ele é chamado de pai, né? Abba Pai. E porque o pai sempre quer o melhor para o filho. O pai sempre quer que o filho forme, que o filho ganhe bem, que o filho arrume um bom trabalho, né? Mas nem sempre os nossos filhos vão fazer a nossa vontade. Eles sempre vão fazer a vontade que eles querem, né? E aquilo que nós falamos aqui a semana passada, né, pastor? Não, essa semana, segunda-feira, né? Deus dá o livre-arbítrio para nós. Verdade. Nós temos o Às livre-arbítrio. vezes sonhamos que os nossos filhos se tornem um médico e ele não, ele quer ser um advogado, né? Ou ele quer ser um motorista de táxi, um caminhoneiro, né? E a gente sempre sonha o melhor. A gente quer que os nossos filhos se tornem talvez aquilo que nós nem fomos, né? E a gente quer refletir a nossa vida nos nossos filhos. Mas o interessante é que Deus, quando Ele pensa o melhor de nós, que Ele sabe que nós damos conta de chegar até lá. Ele vê uma capacidade em nós que nós não vemos. Ele vê um potencial em nós que nós não sabemos que temos. É verdade. E Ele confia mais em nós do que nós mesmos. Porque Deus, quando Ele nos fez, primeiro Ele projetou no seu coração o homem. Ele sonhou com o homem. Ele sonhou com algo que Ele ia fazer. E quando Ele sonhou, Ele projetou uma vida maravilhosa. Tanto é que quando Ele fez Adão no Jardim do Éden, que Ele colocou o homem lá no Jardim do Éden, Ele deu toda a autoridade para o homem, para ele dar nomes, para ele cultivar a terra, para ele plantar, para ele viver uma vida sem dor,
sem sofrimento. Mas quem causou a dor? Quem buscou a dor com as próprias mãos? O homem. Nós mesmos causamos esse sofrimento. E temos causado isso. Se o mundo está como está, nós somos responsáveis. Amém. Porque nós até hoje temos vivido não a vida que Deus quer para nós, mas a vida que nós queremos para nós. E, meu amado, talvez a gente esteja pregando aqui nesta noite para pessoas que às vezes estão passando, né, por algum tipo de problema familiar, financeiro, sentimental, ministerial, espiritual, enfim. Ou talvez não esteja passando por nada disso, mas sente que as coisas não estão do jeito que ele gostaria que estivesse, ou que precisaria de estar. E eu quero, nesta noite, traçar aqui algumas situações, por que isso pode estar acontecendo, né? A primeira delas, nós já demos a dica aqui, é o pecado. O pecado é que fez a separação do homem de Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, né, que ele fez, né, cometeu o primeiro pecado, ali já houve a separação entre Deus e o homem. Deus, antes disso, visitava Adão, visitava o homem todos os dias da viração do dia. Chegava, conversava com Adão. Você imagina, né? Que cena maravilhosa. Toda vez que eu falo nisso, eu fico pensando que maravilha que é uma cena dessa. Há 2 horas atrás, mais ou menos, né? 2h30 atrás, a gente estaria num paraíso e Deus chegaria, vem cá, quero conversar com você, olha que maravilha. Com o pecado isso foi rompido, né? Isso entrou nas nossas vidas, e mesmo nós já nascemos com esse pecado, né, original. E o pecado fez a separação entre o homem e Deus. Então o pecado atrapalha, sim, os planos de Deus chegarem na nossa vida. E a Bíblia está repleta, amado, repleta de histórias de pessoas. Eu poderia ficar aqui até domingo falando, né? Nós estamos lendo o livro de Juízes, e né, esses dias aí, os últimos 2 dias aí, nós lemos sobre Sansão. Oh, Jesus. O menino da mão ruim para mulher, não é? A mulher era o fraco dele, né? E pegava só mulher que não era... Pegava no sentido, pelo amor de Deus, né, amados? Arrumava a mulher para namorar, para esposa, né? No sentido, não pegar do jeito que muitos fazem hoje, não é isso não. Mas arrumava mulheres que não era para ele arrumar. Não era do povo de Deus, né? Enfim, então o pecado fez ele morrer. Um homem que nasceu para ser, né, já consagrado a Deus desde o nascimento, brincando ali com charadinhas, com historinhas ali, e essas brincadeiras acabou levando ele à morte mesmo, né? Morte física. Mas Adão, por exemplo, Adão, o que Deus falou para ele? Adão, você não é para comer daquela árvore, o fruto daquela árvore. Você pode fazer o que você quiser, mas naquela lá você não pode tocar. O que o homem fez? Tocou naquela. Desobedeceu a Deus. E com a desobediência, eles tiveram uma morte espiritual. Eles foram expulsos do paraíso, expulsos da presença de Deus, como eu te disse aqui daqui a pouco. De imediato ele perdeu essa condição de poder estar com o Senhor todos os dias. Olha só o tamanho da perda dele, né? Para você ver o tanto que o pecado faz mal, né? Abraão, Deus prometeu para ele que ele seria pai de multidões. Mas o que Abraão fez? Deitou com a escrava, porque a promessa era para que ele tivesse um filho com a esposa dele, com Sara ou Sarai, né? E ele desobedeceu. Ah, pastor, mas foi a mulher, foi Sarai que praticamente obrigou ele a dormir lá com Agar. Tá, mas quem dormiu foi ele. Ele desobedeceu. Ele podia ter, ela estava obrigando e falou, não quero, não vou, espera, vou confiar. Né? E ele acabou desobedecendo. O que aconteceu? Qual que é a consequência? Brigas e brigas e brigas, porque do filho de Abraão com a escrava Agar, nasceu Ismael, que representa, que é hoje, né, os descendentes árabes, todo mundo árabe ali, árabe, é descendente de Ismael. E o filho da promessa que nasceu depois, que é Isaac, da descendência de Isaac, nasceu a multidão, nasceu os hebreus, os judeus. E o que acontece? Tem uma consequência desse erro de Abraão há 3.000, 4.000 anos atrás aí, que perdura até os dias de hoje. É aquelas guerras que você vê falar aí quase que diariamente nos noticiários, né?
Ramadá, e não sei o que, e o Palestina, aquela briga toda lá com Israel, é exatamente por causa de uma desobediência, né? Saul, Deus ordenou que Saul destruísse todos os amalequistas e seus animais, destruísse tudo, está lá em 1 Samuel 15. Saul, porém, ele desobedece, ele poupa a vida do rei e o melhor dos animais para oferecer de sacrifício a Deus. Eita, pastor, como é que é isso? A ideia era boa. A ideia era boa. Não, tem uns animais gordos aqui, eu vou pegar esses animais. Deus mandou matar tudo. Mandou matar o rei e mandou matar os animais. Ele nem matou o rei e pegou os animais. Vou pegar esses animais e vou oferecer um sacrifício a Deus. Olha, amado, parece que é uma coisa maravilhosa, né? Acontece que Deus não mandou fazer isso. Deus mandou matar. E o que ele fez? Desobedeceu. O inferno está cheio de pessoas com boas atitudes, mas que desobedecem a Deus. Ele tinha uma boa ação, ele queria fazer um sacrifício para Deus, mas Deus não queria, era para matar. E o que aconteceu com Saul? Foi destituído do cargo, né? Deus mandou levantar outro rei, no caso Davi, e Saul com certeza perdeu até a salvação, porque ele mesmo tirou a vida dele, né? Ele cometeu um suicídio. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus tinha esses planos para eles? Será que Deus tinha esses planos para Abraão cometer esse erro? Né? Para Adão? Para o próprio Saul? Claro que não. Claro que não. O perdão de Deus, meu amado, minha amada, isso eu quero tratar aqui essa noite. O perdão de Deus, ele está disponível para mim, para você, está disponível para todos. Deus não está atrás ou à procura de homens perfeitos, porque perfeito precisava de um, e esse foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele já veio nesta terra, já morreu por mim e por você e já deu abertura para a nossa salvação. Deus não está atrás de homens e mulheres perfeitos. Ele está atrás de homens e mulheres que têm um coração aquebrantado. Davi era um homem segundo o coração de Deus e cheio de defeito. Mas Deus não olha para o defeito, ele olha para o coração. Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado. E é isso que Deus quer de nós, né? Porque o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados, apaga todas as nossas transgressões. Amém? Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Agora, nós precisamos entender. Pecado, o Senhor Jesus perdoa. Amém? Quantas vezes, pastor? Quantas vezes forem necessárias. Agora, as consequências do pecado, elas percorrem. As consequências do nosso erro, da nossa falha, elas vão prosseguindo. Eu acabei de dizer que uma consequência de um erro de Abraão, o pai, nós somos na fé, filhos de Abraão. É o pai da fé, na fé de todos nós. Olha que homem abençoado. Olha o tanto que Deus tinha planos de bênção para ele e abençoou. Mas um erro dele, a consequência desse erro dura até os dias de hoje. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque erro, pecado, Deus perdoa. Nós não vamos para o inferno por causa de pecado se a gente confessar. Amém? Se não confessar, se não voltar atrás, se não pedir perdão, aí não tem jeito. Mas se a gente pedir perdão, Deus perdoa. Agora existem as consequências dos nossos pecados. Você quer um exemplo aqui? Um homem trai a esposa. Tem lá um caso extraconjugal, né? um adultério. Ele trai a esposa. Né? Deus perdoa, ele pede perdão para a esposa. A esposa perdoa. Né? A esposa é lavada e remida no sangue do Cordeiro. A esposa é mulher de Deus. Ela perdoa. Ela vê que o marido já realmente mudou. Ele se converteu de verdade agora. Né? Ela vai e perdoa. Ele pede perdão a Deus. Deus perdoa também. Acontece que do fruto desse relacionamento extraconjugal, isso é um exemplo, tá, amado? Do fruto desse adultério, nasce uma criança. O que a criança é? Consequência do pecado. Uma consequência do erro. E aí? Essa criança vai viver o resto da vida. Vai ser filho deste homem, não filho da mulher, o resto da vida.
é uma consequência que talvez pode trazer problemas para sempre para aquele casal. Porque aquela mulher, por mais que ela possa ter perdoado, muitas das vezes ela não vai aceitar aquele filho, não é filho dela. Não vai aceitar, às vezes, o pai se ausentar de dar carinho para os filhos legítimos dela, para dar carinho para aquele filho. Pode criar um problema sério de relacionamento por causa da consequência do pecado. O pecado já foi perdoado, tanto pelo homem, né, pela mulher no caso, nesse caso aqui, como por Deus. Mas a consequência perdura. Amém? É a mesma coisa que eu costumo dizer muito lá na igreja, né? De a pessoa que rouba o Banco Central e rouba uma caneta. É tudo roubo. Deus perdoa ambos. Mas o roubo de uma caneta não vai levar ninguém para uma prisão. O roubo do Banco Central vai. A consequência vai ter que pagar. 5 anos, 10 anos, 20 anos, prisão perpétua, sei lá. Vai ter que arcar com a consequência. Vai para o inferno por causa disso? Não. Se não tiver nenhum problema, vai para o céu. Mas os planos de Deus aqui na terra, que eram os planos diferentes do que passar... Se pedir perdão, vai para o céu. Se pedir perdão. Mas os planos de Deus aqui nessa terra, que era ter uma vida próspera, que era ter uma vida abençoada, não vai acontecer, porque ele vai passar o resto da vida dele trancado numa cadeia. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Nós falamos aqui de coração quebrantado. Coração quebrantado é aceitar a vontade de Deus totalmente na nossa vida, né? E nós temos falado muito nisso. Aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Como é difícil aceitar a vontade de Deus na nossa vida. É verdade. Fazer tudo o que Deus manda que nós façamos. A gente sempre quer colocar uma desculpa, a gente sempre tem uma desculpa para dar para Deus. A gente não tem tempo, a gente não tem coragem, a gente não tem força, a gente é fraco, a carne é fraca. Sempre temos desculpa para dar para Deus, para não fazer totalmente a vontade dele. Mas nós precisamos buscar isso. Buscar esse coração quebrantado. Irmãos, não é fácil. Como é difícil quebrantar esse coração que nós temos. Nosso coração, ele é duvidoso. Nosso coração, ele é endurecido, ele é cheio de falhas, cheio de defeitos. E é quando a gente quer embutir a palavra de Deus no nosso coração, a gente sempre acha que a palavra de Deus é muito rigorosa. Principalmente quando a gente está lendo igual o livro de Juízes, a gente sempre acha, não, como foi injusto a morte de Sansão. Como foi injusta a vida de Sansão. Como Sansão sofreu, né? Deus podia ter livrado ele. Deus podia ter dado um futuro melhor para ele. Mas ele escolheu aquela vida, Ele escolheu. Ele escolheu, tanto é que no começo nós lemos que a mãe, o pai, né? Deu até conselhos para ele não ir para aquele caminho. Mas a gente sabe como é a cabeça dos nossos filhos adultos. A gente não consegue mais dirigir eles, não é verdade? Então foi ele que escolheu, ele teve o livre-arbítrio para escolher. E interessante, pastora, que essa é a segunda situação que eu quero tratar aqui nessa noite. A primeira é o pecado. Então Deus apaga o pecado. As consequências do pecado não são apagadas por Deus, não. A gente tem que enfrentar. Amém? A gente tem que, né? Como é que fala? Ser homem, né? Ser íntegro, assumir e aguentar as consequências que virão daquele pecado. A segunda coisa, talvez não seja o pecado que está impedindo de você viver o melhor de Deus, mas talvez seja as escolhas erradas. Meu amado, quantas escolhas erradas a gente faz? Escolhas, talvez por não ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Escolhas que talvez a gente toma no rompante de uma situação, né? Meu amado, minha amada, não toma nenhuma decisão quando você estiver nervoso ou eufórico demais. Não toma. Quando você estiver muito irado, muito bravo, nervoso com alguma coisa, não toma nenhuma decisão. E quando você também estiver muito alegre, muito entusiasmante, não toma. Porque esses dois temperamentos, sentimentos, vai fazer a gente não ouvir a Deus. Por isso que a gente tem que estar centrado. Amém? E ouvir o Espírito Santo.
Ouvir a voz que cochicha no nosso ouvido, que é o Senhor Jesus falando. Quantas vezes a gente dá com os burros na água? Por escolhas mal feitas, por não obedecer a Deus, por não ouvir, não perguntar ao Senhor. Isso não quer dizer, meu amado, minha amada, que eu estou pecando, não. Às vezes Deus fala assim, não vai por aqui não, vai por aqui, mas eu não ouço, isso é coisa da minha cabeça e vou por aqui. E acontece uma tragédia comigo ali, acontece uma coisa ruim comigo ali. Tudo porque eu não ouvi ao Senhor. Lá em Provérbios 4:10 diz assim, meu filho, ouça minhas palavras e as ponha em prática, e terá uma vida longa e boa. Ouça as minhas palavras e a coloque em prática. Porque também não adianta só ouvir, né, pastor? Só ouvir e não colocar em prática, nós estamos sendo mentirosos para nós mesmos, né? Ouça as minhas palavras e as ponha em prática, e terá uma vida longa e boa. Por isso, amados e amadas, né? Nós precisamos, irmãos, gostar de ler Bíblia. Puxa, pastor, o senhor vai falar disso de novo? Vou falar disso de novo. Nós precisamos gostar de ler Bíblia. Nós precisamos gostar de estudar a Bíblia. Nós precisamos gostar de orar. Nós precisamos gostar de jejuar. Nós precisamos gostar de estar na presença do Senhor. Nós precisamos amar estar na casa de Deus. Cada um de nós aqui tem que estar muito chateado por estar neste momento aqui, assistindo este culto dessa forma. Cada coração aqui eu falo tinha porque eu não sei se todos estão, tinha que estar sangrando por nós não estarmos lá na igreja, congregando como Deus manda congregar. Porque isso demonstra um amor pela palavra de Deus, conforme ela tem que ser feita. Nós precisamos amar, meu amado, minha amada, a palavra de Deus, e aí volto lá na intimidade. Quanto mais íntimos nós somos do Senhor, mais nós ficamos sensíveis ao ouvir a palavra dele. Por isso, gente, irmãos, povo ali da Quadrangular Jardim das Palmeiras, vamos basear a nossa vida na vontade de Deus. Vamos fazer as escolhas certas. Vamos fazer as escolhas conforme Deus quer. Não conforme nós queremos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente quer tomar uma decisão aos olhos de todo mundo. A gente pede conselho para todo mundo e todo mundo fala, não, você está certo, vai. Mas aquilo ali é uma coisa boa aos nossos olhos, mas Deus que enxerga à frente, Ele sabe que talvez não é. Ou Ele sabe, é boa sim, mas eu tenho algo melhor para você se você não pegar isso agora. Se você não ir por esse caminho agora, eu tenho algo melhor, eu tenho o dobro, o triplo, o quádruplo para você de melhor. Amém? Por isso que nós precisamos de ouvir a voz do Senhor todos os dias das nossas vidas. Pastor, você falou sobre Abraão. Às vezes julgamos Abraão, né? Que Abraão pecou porque foi impaciente e pegou deitou com a escrava lá, a serva de Sarai. Agar. A gente olha para a vida dele e fala, por que esse homem não esperou? Mas só a pessoa que está sentindo na pele sabe como é difícil esperar, não é verdade? Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, confiar em Deus. Olha as consequências de Abraão, porque ele não esperou. Não soube esperar. Porque ele não confiou totalmente. Porque ele ficou em dúvida. Até que confiar, ele confiava. Mas a dúvida bateu no coração dele. Diferente de Jó, que quando a mulher falou para ele assim, amaldiçoe esse Deus e morre, ele disse, olha o que fala sua louca mulher. Ele não deu confiança para o que a mulher dele falava. Mas Abraão não. Abraão olhou a ansiedade da Sara, o incontentamento, aquela aflição que a Sarai ficava, mexeu com ele. E aí esperar para ele foi complicado. Mas quantas e quantas vezes nós não fizemos como Abraão? Quantas e quantas vezes nós não pecamos como Abraão pecou? Né? Não veio uma consequência do tamanho de um filho, né? Ismael. Mas vem sempre a consequência daquele erro. Bem. Quantas vezes nós batemos com a nossa cara na porta porque nós não confiamos inteiramente com Deus? Porque nós não entregamos totalmente em Deus.
Por isso que precisamos, né, estar conectado em Deus, confiante em Deus, ouvindo boas músicas, estando com pessoas que vão, no mínimo, falar coisas agradáveis, coisas edificantes, coisas de Deus. Por isso, amado, que a gente tem que, a Bíblia diz, saia da roda dos escarnecedores, fuja, né? Não permaneça na roda dos escarnecedores, dos zombadores, né? Por isso que é perigoso a gente ter amizade verdadeira, amizade com pessoas mundanas, com pessoas que não têm a mesma crença que nós. Porque numa hora que a gente estiver para baixo, numa hora que a gente estiver desanimado, essa pessoa pode colocar a gente no buraco, querendo bem para nós. Não é que ela quer o mal, é amiga mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado com quem andamos, com quem nós conversamos, com quem a gente abre e fala dos sonhos. Amém, igreja? Vamos fazer as escolhas certas. Vamos confiar em Deus. Vamos esperar em Deus. E vamos confiar, aleluia, que o melhor Ele tem para nós. Nós queremos o melhor para nós, mas Ele ainda quer mais do que nós queremos para nós mesmos. Amém? Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos perguntar para Deus como é que a gente vai fazer. Eu tenho uma situação aqui, Pai, como é que eu vou resolver? Às vezes a gente quer resolver, como eu já disse aqui no rompante, né? A pastora disse essa palavra. Quer resolver aquela situação naquela hora, e às vezes aquela situação não vai nem precisar de uma ação nossa. Só orar. Só orar. Não vai precisar de nenhuma ação nossa. Mas na hora que a gente faz uma ação, por melhor que ela seja, nós estamos atrapalhando Deus de agir na nossa vida. Ninguém pode impedir os planos de Deus de acontecer na sua vida, exceto uma pessoa: você mesmo. E impedimos todo dia. Com as nossas ações, com as nossas escolhas erradas. Amém? Lembre-se disso. A gente às vezes pensa que para resolver uma situação sempre será necessário uma atitude, uma ação. E às vezes não será necessário nenhuma ação, exceto a oração. A situação vai se resolver com a nossa oração, confiança em Deus, e Deus vai resolver a situação sem a gente precisar mover uma palha. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Amém. Vamos fazer as escolhas certas, as escolhas corretas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A Luana está colocando aqui, Deus é igual à alimentação. Lembro que falava para os pastores que não entendia a palavra, mas hoje eu estou buscando mais e Deus fala comigo. É isso mesmo. Porque eu não leio a Bíblia e sim estudo a palavra de Deus. É isso mesmo, Luana. Glória a Deus. A gente não vai entender a Bíblia se a gente não tiver íntimo com o Senhor. A gente lê e não entende nada. Porque nós precisamos de nos alimentar diariamente. Tenho certeza que todos aqui, ou a maioria, almoçou. Eu acho que eu posso falar que todo mundo almoçou. Você já está, se você não jantou, você já está... Daqui a pouco, acabando o culto, você vai jantar. Por quê? Porque a alimentação ela tem que ser constante. A do almoço foi muito boa para aquele momento. Agora ela já não está adiantando mais, você já vai precisar de alimentar novamente. E assim é nós com a palavra de Deus. Quanto mais a gente se alimenta, mais a gente fica fortalecido, mais a gente tem intimidade para entender, para conversar, para dialogar com Ele. Amém? E existe ainda um outro cenário, um terceiro cenário, onde talvez você esteja passando por uma situação difícil, que não é nem problema de pecado e nem problema de escolha errada. É simplesmente um ato permissivo do Senhor para que o nome dele seja exaltado. O que aconteceu lá com João? Com Lázaro, né? Deus falou assim, né? Jesus falou assim: essa doença não é para a morte, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Amém. Amém? Muitas das vezes, amado, nós estamos passando por uma situação que ainda não estamos vivendo as promessas de Deus, os planos de Deus nas nossas vidas, porque Deus quer usar essa situação para provocar um rebuliço na face da terra. Ele quer provocar um avivamento na sua família. Ele quer provocar um avivamento aí na sua vizinhança. Ele quer provocar um avivamento lá no local onde você trabalha. Ele quer provocar um avivamento lá naquela faculdade. Ele quer provocar um avivamento na igreja.
E aí aquela situação está daquela forma, não tem pecado, não tem escolha errada. Deus está permitindo para quando chegar o momento certo, ele entra com aquele milagre que todos vão saber que era impossível um homem fazer aquilo. Aí Deus entra com a cura, entra com a provisão, entra com o livramento, ele entra com o milagre e o nome dele é glorificado e almas e multidões são ganhas para Jesus através daquela situação. Amém? Amém. Então vamos analisar essas situações dessa forma, né? A gente precisa de entender, conhecer a causa da situação que nós estamos passando. Isso nós precisamos saber. Não tem como você estar em pecado. Ah, eu estou passando por uma situação, eu não sei por quê. Peraí, você sabe. A não ser que você seja um garotinho de 3 anos, Emanuel, né? Emanuel nem pecado tem, né? Fora isso, amado, se você é crente, se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você é batizado, você está em pecado, você sabe. Então, se as coisas não estão dando certo na sua vida, não vem falar que você não sabe. Ah, eu sou tão bonzinho. Ah, Deus está sendo injusto comigo. Porque quando a gente fala isso, que por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Nós estamos falando que Deus é injusto. Né? Então, amado, quando é pecado e escolha errada, a gente sabe. Amém? Então vamos refletir, vamos entender, vamos conhecer, vamos admitir, né? Porque não adianta eu saber e não tomar nenhuma providência. É igual eu estar com uma situação, né? Tá uma enfermidade, não vou falar na minha vida, não tá uma enfermidade na vida do Joaquim da padaria. E ele vai no médico, o médico diagnostica lá a situação dele, dá o remédio para ele, dá o remédio não, dá a receita, ou dá até o remédio, mas ele decide não tomar aquele remédio. Adiantou? Ele conhece, ele sabe, mas ele não quer mudar. Então nós precisamos entender a causa dessa situação que nós estamos passando. Peraí, será que essa situação que eu estou passando na minha vida financeira, eu estou sendo fiel a Deus no dízimo e na oferta? Você sabe, irmão, se você é fiel a Deus ou não. Não precisa de ninguém falar, você sabe. E a bênção financeira vem através da fidelidade do dízimo e da oferta. Ah, mas as coisas acontecem na vida de todo mundo, na minha vida não acontece. Você está sendo fiel? Porque o pecado, você está errando, está pecando. E aí as coisas não vão acontecer. Os planos de Deus não irão acontecer na sua vida por causa do pecado. Então eu preciso identificar isso. Não. Eu sei por que eu estou passando isso. Eu estou sendo infiel. Eu tenho outro tipo de pecado. Tem pecado escondido, que ninguém sabe, só eu. E você está enganado, não é só você que sabe. Jesus estava juntinho com você vendo você cometer o pecado. Então tem mais pessoas sabendo desse pecado. O diabo também estava, algumas vezes. E muitas vezes acontece o pecado da internet, né? E o marido, a esposa acha que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas Deus está. Deus está. Quando o pastor fala sobre fidelidade no dízimo, existe o dízimo mentiroso, que a pessoa acha que ela está sendo fiel a Deus, mas por um lado ela não está sendo totalmente fiel, não. Ela esconde uma parte, né? Não existe caso de mulher meio grávida. Ou está grávida ou não está. Ou é fiel ou não é. Não tem. Porque na realidade, muitas vezes, o diabo pega nessas coisinhas. As coisinhas. Então, eu já vi pessoa crente, velho de igreja, que acha que não precisa entregar o dízimo total do seu salário. Não precisa entregar o bruto, né? O dízimo do bruto. E, na realidade, nós precisamos, se nós temos um cartão de alimentação, se nós temos uma coisa assim, nós temos que tirar o nosso dízimo. Se nós temos um outro benefício, temos que tirar o dízimo. 13º, PIS, fundo de garantia, acerto na empresa, tudo isso, tudo que entrar, aluguel de imóvel, tudo que entrar. Tudo temos que tirar o dízimo. Por quê?
Se Deus nos deu aquele benefício, se Deus nos deu aquilo, nós precisamos devolver o dízimo ao Senhor. 10% é dele. Então, às vezes a pessoa acha que só o salário, né? O salário ali, o líquido que sobrou é que é. Não, nós temos que devolver o bruto. E quando eu aprendi isso, irmãos, a ser fiel em tudo, Deus, a primeira coisa que ele me disse foi assim: ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. E quando nós vemos lá a passagem daqueles 3 servos que o patrão deu um pouquinho para cada um e viajou, e depois quando ele voltou, nós vemos aquele que é mesquinho, que ao invés dele entregar, dele colocar no banco, dele fazer render aquele pouco que ele enterrou. Ele enterrou no chão, para quando o patrão voltasse, ele devolvesse. E para ele estava fazendo certo. Ele, não, meu patrão é muito rígido, se eu perder tudo ele vai me castigar. E aí ele achou melhor enterrar e devolver só aquilo que o patrão tinha dado. Aí nós olhamos para aquela passagem e falamos assim: como nós temos errado, porque nós temos muitas vezes a justificativa de falar: não, o benefício não é salário, o cartão, alimentação não é salário. Tudo, né? Que entrar nas mãos. Tudo que vier às nossas mãos, a palavra de Deus diz: tudo que chegar às vossas mãos, sede fiéis. Aquele bico que você faz, tem dizimadeira. Você apresenta um comprador de um carro para um vendedor de um carro e alguém resolve te dar uma gorjeta ali, te dar uma comissãozinha ali, te dar, ó, deixa eu te gratificar aqui com R$200, com R$500. Tem que dizimar. Eu achei bonitinho o Luquinha, né, filho do irmão Toninho e da irmã Lucilene, ele dizimou R$70 domingo de ceia. Gracinha. Mas pastor, como assim? Ele ganhou do avô dele R$700. Dizimou R$70. Os pais ensinando já a criança, e não a criança, a como fazer a coisa certa. Né? Ele não trabalhou, ele ganhou aquilo do avô dele. Mas foi Deus que deu. Deus colocou na mão dele. Né? E o que os pais fizeram? Ensinaram ele a dizimar daquele valor. Amém? Precisamos ser fiéis a Deus no pouco que Ele nos colocará no muito. Amém, povo de Deus? Né? Então, precisamos conhecer. É pecado? O fruto do problema que estamos passando é pecado? Nós precisamos então fazer o quê? Arrependermos, pedirmos perdão para Deus e, como diz o Senhor Jesus, vá e não peques mais. Amém? O problema é escolhas erradas. Então nós precisamos buscar sabedoria, discernimento do Senhor para fazer as coisas certas, para fazer as escolhas certas. Né? E se o problema é permissão de Deus para que o nome dele seja exaltado, o que nós precisamos fazer? Continuar perseverante, ter fé para passar aquela aprovação, para passar aquele momento de dificuldade, porque nós sabemos que o choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria chegará ao amanhecer. Amém? Voltando no livro de Jó, ele aceitou o mal da mesma forma, na mesma medida que ele tinha aceitado o bem. Deus tinha prosperado ele tanto e ele aceitava numa boa. Ele falou, e quando veio o mal na vida dele, ele continuou aceitando o mal que Deus tinha permitido da mesma forma que ele era antes. E ele continuou falando. Ele falou isso, né, pastor? Ora, para a esposa dele, o bem que Deus me deu, aceita. Agora o mal eu não quero aceitar, não posso aceitar. Né? Nós precisamos sim aceitar, porque nós aceitamos muito bem o bem. Né? Quando as coisas estão bem, nós estamos eufóricos com Deus. Deus está lá no auge da nossa vida, lá em primeiro lugar. Mas quando começam as coisas a ficarem difíceis, Deus já cai lá pro 12º, sabe? Agora, amados, é muito importante isso que eu vou falar aqui agora. Muito importante. Por isso que a gente precisa identificar. Porque se é uma vontade permissiva de Deus, Deus está permitindo que coisas ruins aconteçam com você, para que o nome dele seja exaltado, meu amado, descansa, fica tranquilo, que o milagre vai acontecer. Amém? Você está com a vida certinha no altar de Deus? Amém. Agora, meu amado, minha amada, se as coisas estão ruins, e é por problema de pecado, é por problema de escolha errada, e você está achando que é
vontade permissiva do Senhor, que amanhã ele vai acabar com isso. Aí, meu irmão, é o diabão agindo feio na sua vida. E se você não mudar, ele vai te derrotar. Ele vai te matar espiritualmente. Então nós precisamos ter muita sabedoria e discernimento para fazer isso. Não adianta a gente querer ser orgulhoso. Não, eu não tenho erro. Não faça isso. Admita. Você não precisa admitir para ninguém. Basta admitir para você e para Deus. Mas admita. Se for pecado, se for escolha errada. Né? Porque senão, meu amado, você vai deixando. Não, isso aqui é porque Deus quer que o nome dele seja exaltado. E não é não. É o diabão mesmo que entrou pesado e Deus está impedido de te proteger. Amém, povo de Deus? E olha, os planos de Deus não mudaram. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus continua valendo para as nossas vidas. Ele continua desejando que os seus filhos, ou seja, eu e você, tenhamos uma vida de paz, tenhamos uma vida abençoada, tenhamos prosperidade, que nós tenhamos os nossos sonhos, os nossos projetos totalmente realizados. Aí em Romanos 12:2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Quais são os costumes deste mundo? Misericórdia. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Romanos capítulo 12, verso 2. Efésios capítulo 3, verso 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Poder que atua em nós. Esses dias eu preguei sobre isso lá na igreja, no dia de domingo, presencialmente lá. Né? A questão do poder atuar em nós. Nós temos que fazer esse poder de Deus estar sempre dentro de nós, para que ele possa atuar em nós. Porque se nós estivermos com esse poder de Deus para gerar, lembra? Né? De gerar filhos, né? Eu usei essa metáfora. Se nós temos dentro de nós o poder de Deus para poder gerar milagres, para poder gerar os sonhos que nós tanto queremos, ele fará na nossa vida infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Você está pedindo alguma coisa, Deus fala assim: eu vou te dar muito mais. Eu vou fazer muito melhor do que você está pedindo ou está imaginando. Amém? E para encerrar, essa aqui é Efésios 3:20 que eu acabei de ler. E lá em 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Amém? E quem ama, obedece. Quem ama é discípulo. Quem ama é íntimo. Quem ama gosta de orar, gosta de jejuar, gosta de estudar a palavra de Deus. Quem ama é obediente ao Senhor. Amém, igreja? Vamos fazer com que os planos de Deus realizem na nossa vida, aconteça na nossa vida, né? Da forma que Ele quer. Não a que nós queremos, porque a que nós queremos é boa, mas a de Deus é infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. E esse versículo de 2 Coríntios 2:9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que essa palavra possa ficar nesta quarta-feira de feriado, dia 21 de abril, possa ficar guardado, né, na sua vida, na sua mente, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos aproveitar, amados, esses cultos todos que nós estamos fazendo, já tem, sei lá, desde que começou esse toque de recolher, acho que nós já estamos na 9ª semana hoje. Acho que é a 9ª quarta-feira que a gente está aqui. E quarta, sexta, domingo, tá tudo gravado, tá tudo aí na internet. Tá aqui no Facebook, na íntegra, e tá lá de forma bem definida no nosso canal do YouTube, né? Então, puxa vida, eu queria lembrar um pouquinho, ouvir aquela mensagem de novo. Nossa, o pastor falou uma coisa lá, na hora eu esqueci de anotar, foi maravilhoso demais, eu gostei demais. Como é que eu faço? Entra lá que você vai ver os cultos todos lá, a maioria dos cultos deste ano, tanto os presenciais de domingo lá na igreja,
quanto esses online, né, nas quartas e nas sextas, estão todos lá no canal do YouTube. Amém? Esse aqui, daqui a pouquinho, no mais tardar amanhã, já vai estar lá para você poder se deleitar com ele. Em nome de Jesus. Amém? Decida viver hoje uma vida boa, perfeita e agradável ao Senhor. Amém. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória.